Olá, está começando o Pauta Aberta desta terça-feira, 26 de outubro. Eu agradeço sua companhia e audiência. Confira os destaques do jornal de hoje. Prévia da inflação de setembro é divulgada e Banco Central já trabalha com expectativa de manutenção de alta. Famílias que forem beneficiadas com o novo Auxílio Brasil devem ficar atentas para cadastro. Na nossa coluna sobre inovação e tecnologia, vamos conhecer as habilidades que serão importantes no futuro para os profissionais de todas as áreas. Fique aqui comigo que o Pauta Aberta está no ar. A prévia da inflação do mês de setembro foi divulgada pelo IBGE e os números são alarmantes. O Banco Central quase dobrou a meta estimada no início do ano, mas os números não param de crescer. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA 15, é uma prévia da inflação oficial do país. Para o mês de outubro, percebe-se uma alta de 1,20% após ter registrado taxa de 1,14% em setembro. Os dados são do IBGE, que afirmam que essa alta trata-se da maior variação para o mês de outubro desde 1995 e é a maior variação mensal desde fevereiro de 2016. O custo da energia elétrica e dos combustíveis foram os principais para esta alta. A meta central do governo estimava a inflação em 3,75%, com intervalo de tolerância em até 5,25%. Porém, já no final de setembro, o Banco Central elevou a meta para 8,5%, admitindo oficialmente o estouro da meta. Dos 9 grupos analisados pelo IPCA 15, 8 deles tiveram alta. Alimentação e bebidas, 1,38%, habitação, 1,87%, artigos de residência, 0,53%, vestuário com 1,32%, transportes, 2,06%, saúde e cuidados pessoais, menos 0,01%, despesas pessoais com aumento de 0,77%, educação com 0,09% e comunicação, que fecha o mês em 0,34%. Já foi anunciado o valor do Auxílio Brasil de R$ 400, que deve começar a ser pago em novembro. Mas atenção para realizar o cadastro. Nem todas as regras de funcionamento do novo Auxílio Brasil foram repassadas pelo Ministério da Cidadania até o momento. Mas a principal delas exige atenção e agilidade das famílias interessadas. E quem pode receber o benefício que vai substituir o Bolsa Família? A resposta é quem estiver inscrito no CAD único do governo federal. Esse programa serve de base para o pagamento de todo o benefício social e quem já fez não precisa refazer. O CAD único é para quem tem renda mensal de até meio salário mínimo ou ainda para as famílias que somem renda de até 3 salários mínimos. Para fazer a inscrição é preciso procurar a agência do CRAS do seu bairro, da sua cidade. É o tipo de cadastro que pode ser feito de forma presencial, com o interessado apresentando os documentos na hora. A lista é básica e conta com CPF, certidão de nascimento ou certidão de casamento. A partir desta semana, os mais de 13 mil cartórios brasileiros passam a ser pontos de apoio às mulheres vítimas de violência doméstica. Quem tem mais informações é a Cláudia Vincentim. Olá, Vanessa. Uma boa tarde para você e para todos. É isso mesmo. A partir de agora, as mulheres têm mais um canal para realizar denúncias de forma segura e sigilosa. 13 mil cartórios em todo o país passam a receber as denúncias. A mulher pode conversar com o funcionário do cartório ou, no caso de não querer falar, ela pode sinalizar desenhando assim, na palma da mão um X e mostrando ao atendente. Eles estão treinados para entender a mensagem. Em qualquer uma das situações, o funcionário deve encaminhar a vítima a uma sala onde vai registrar a denúncia de forma discreta e acionar as autoridades. A ação faz parte da campanha nacional Sinal Vermelho, da Associação dos Magistrados Brasileiros, Conselho Nacional de Justiça e da Noreg, entidade que representa os cartórios de todo o país. Já foi amplamente divulgado que, infelizmente, a violência doméstica cresceu muito durante o isolamento provocado pela pandemia. Segundo dados da Associação dos Magistrados, mais de 17 milhões de mulheres sofreram violência física, psicológica ou sexual entre agosto de 2020 e julho deste ano. Vale lembrar, então, que, além dos cartórios agora,
agora e delegacias de polícia, as vítimas de agressão doméstica podem receber atendimento por telefone pelos números 100 ou 180, pela internet fazendo boletins de ocorrência online ou no site da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, que tem até um aplicativo que você pode baixar gratuitamente. É só procurar por Direitos Humanos Brasil. O Senado começou essa semana uma série de audiências públicas para debater os impactos da Covid-19 na educação brasileira. O objetivo é traçar uma agenda estratégica para sugerir soluções e minimizar as perdas durante esse período. Avaliar e monitorar os impactos da pandemia da Covid-19. Esse é o objetivo dessa subcomissão temporária que dividiu os trabalhos em 3 eixos. O primeiro é avaliar os impactos da pandemia na educação. O segundo é planejar e monitorar o retorno às aulas presenciais. E, por último, traçar uma agenda estratégica para a apresentação de soluções que possam minimizar as perdas durante esse período de pandemia. A necessidade maior foi de assegurar que os estudantes mais protegidos do adoecimento pudessem continuar estudando a partir de suas casas, por meio de atividades remotas. A experiência mostrou que essa estratégia apresenta inúmeros desafios. Esse especialista reforça que o Brasil foi o país que ficou por mais tempo com as escolas fechadas e que os prejuízos para os alunos não se limitam apenas à aprendizagem. Houve impactos também na parte social, emocional e física dos estudantes. Ele teme ainda o aumento na evasão escolar. A gente tem um alerta forte do Unicef que mostra que o Brasil corre o risco de regredir 2 décadas em termos de acesso. A gente tinha no final do ano passado 5 milhões de estudantes do ensino fundamental, do ensino médio, 14% do total mais ou menos, que estavam fora da escola ou sem atividades escolares. Então esses são aqueles que estão invisíveis para o sistema educacional. Para a coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, o ensino remoto trouxe diversas dificuldades também para os professores. A gente vê um aprofundamento da precarização do trabalho dos profissionais de educação, com falta de formação adequada para lidar com esse momento de emergência, sobreposição das funções dos professores com suas funções em casa, especialmente das professoras e professoras negras. Extensivamente foi discutido aqui no Congresso Nacional a falta de acesso à internet, a tecnologias para garantir essa educação remota. Menos de 40% dos alunos, por exemplo, do fundamental de escolas públicas tinham computador ou tablet, e a gente vê uma dificuldade muito grande de acessar esse ensino remoto. Ela lembra ainda que durante a pandemia, apenas 15% das metas do Plano Nacional de Educação puderam ser cumpridas. A gente não pode perder de vista o Plano Nacional de Educação. Ele é a espinha dorsal da política educacional brasileira, ele é um pacto social firmado no Congresso Nacional com a sociedade brasileira, pelos nossos representantes, em parceria com toda a comunidade escolar. Ele materializa o cumprimento da Constituição Federal, ele traz justamente as referências para esse financiamento adequado, garantindo gestão democrática, condições de trabalho para os profissionais da educação e caminhando para esse cenário de justiça social e fortalecimento da democracia. Tenho conversado muito com o ministro Milton Ribeiro, tivemos audiência com o ministro lá no Ministério da Economia, com o ministro Paulo Guedes, juntamente com a nossa presidente, senadora Rose de Freitas. E olha, nessa discussão, senhor presidente, conseguimos já ter a garantia por parte do ministro da Economia de termos ampliado em 28% os recursos da educação para o próximo ano em relação ao ano passado, a este ano. Pós-pandemia, nós vamos precisar continuar trabalhando, principalmente também com a nossa ciência, com a nossa tecnologia. A educação voltada para a ciência e tecnologia e vice-versa. E a Cláudia Vincentim volta com mais informações agora sobre a novidade para o pagamento do IPVA no estado do Paraná. A partir do ano que vem, as guias poderão ser pagas com o cartão de crédito. Pois é, Vanessa, essa nova modalidade de pagamento do IPVA no Paraná foi anunciada ontem e os detalhes vão ser publicados no Diário Oficial nos próximos dias. O que se sabe é que a nova forma de pagamento do imposto
passa a valer em 2022, ano que vem. Uma das regras para o uso do cartão de crédito para quitação é a emissão do comprovante de pagamento ao dono do veículo pela operadora de cartão credenciada. Todo o processo será fiscalizado pelo governo do estado. E é importante ressaltar, Vanessa, que apesar dessa novidade, as guias de pagamento ainda só podem ser emitidas pela internet, pelo portal da Fazenda, ou seja, nenhum proprietário de veículo vai receber boleto ou qualquer outro aviso de pagamento em casa. Então tem que ficar atento a isso, porque a quitação do IPVA é obrigatória para a emissão do certificado de licenciamento do veículo pelo Detran do estado. Depois do intervalo, você vai conhecer uma doença que faz com que a pessoa só consuma alimentos saudáveis. No mínimo curioso, não é? Então não sai daí que eu te espero. Não perca mais os vídeos da TV Evangelizar. Inscreva-se já. Pauta Aberta está de volta. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência em todo o Brasil. Hoje, na nossa coluna sobre tecnologia, vamos falar sobre habilidades que serão importantes para os profissionais no futuro. Olá para você que está assistindo o programa Pauta Aberta. Eu trouxe uma das habilidades que, segundo o Fórum Econômico Mundial, é uma das habilidades mais importantes para as pessoas desenvolverem para até 2025. É uma habilidade comportamental, o que a gente chama de soft skills. E essa habilidade é a criatividade. Para muitos, um dom, mas na verdade a criatividade ela é uma habilidade como tantas outras que pode sim ser desenvolvida. Mas afinal, o que é criatividade? Existe um conceito muito simples que eu gosto que explica o que é a criatividade. Criatividade é a imaginação aplicada para resolver problemas. Ou seja, você tem um problema, seja na sua vida pessoal ou profissional, e você usa a imaginação para poder resolver esse problema. E como eu disse, a criatividade sim, ela pode ser desenvolvida. E eu queria compartilhar aqui com vocês agora 3 passos para que vocês possam melhorar o potencial criativo, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional de vocês. Passo número 1, repertório. Pessoas criativas têm um vasto repertório de conhecimento e de experiências. Para quê? Para que elas possam combinar todo esse repertório e trazer soluções para os seus problemas. Esse conceito de ampliar os nossos conhecimentos fora da nossa especialidade vem ganhando força e ele é chamado de lifelong learning, que é o aprendizado para a vida toda. Ele é super importante porque na hora de você usar o teu potencial para criar algo, você vai usar o teu repertório para combinar com a tua especialidade e trazer soluções. O segundo passo para desenvolver a nossa criatividade é entender que criatividade é um processo de combinação. Nada se cria, tudo se combina. E o mais importante, para que a gente possa sim combinar ideias que estão na nossa cabeça ou ideias que estão fora, a gente precisa sair desse mundo digital e esse mundo que a gente está o tempo todo fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo. Dentro do seu livro, Domenico De Masi, com o nome O Ócio Criativo, ele traz exatamente isso, que nós precisamos ter momentos de tranquilidade de mente. E o último passo é a coragem. E aí é um grande vilão nosso. Quando a gente vai falar sobre uma ideia criativa, vai expor essa nossa criatividade, a gente vai ser muito julgado, muito criticado. E a gente tem que ter coragem, resiliência, capacidade de encarar essas críticas e continuar firme dentro da nossa criatividade. Mas para isso também, além de coragem, nós precisamos ter o quê? Embasamento. Então você tem que ter profundidade e ter muito conhecimento para poder vender as suas ideias criativas. Então essa foi a nossa primeira habilidade para quem quer empreender ou para quem quer alavancar a sua carreira profissional, trabalhe o desenvolvimento da sua criatividade. E a gente fica por aqui. Uma boa tarde para vocês. Você já ouviu falar em ortorexia? Gente, é um comportamento obsessivo de só comer coisa saudável.
Hoje já há formas de diagnosticar essa condição que tem preocupado os profissionais de saúde. Nas redes sociais, corpos musculosos e muito magros ganham curtidas e seguidores, mas eles podem esconder um transtorno alimentar pouco conhecido, a ortorexia. É uma obsessão muito grande pela alimentação saudável. A pessoa não se permite comer açúcar, sal, corantes, aromatizantes. É um excesso de preocupação muito grande. Uma pesquisa publicada nos Estados Unidos pela Universidade do Norte do Colorado estima que 1% da população mundial sofra dessa fixação em se alimentar de forma correta. São cerca de 70 milhões de pessoas. Entre atletas, modelos e estudantes da área da saúde, o risco é mais alto. Sara foi uma delas, ortorexica por 7 anos. Hoje curada, ela já percorreu 40 países falando do tema e segue fazendo alertas em suas redes sociais. A minha própria família nunca me levou a um psicólogo ou a um psiquiatra porque sabia que eu não estava anorética, embora tivesse um corpo físico muito parecido com uma pessoa a sofrer da anorexia, muito menos bulimia, porque eu queria comer, mas não conseguia, pois estava com uma deficiência nutricional enorme e o meu corpo começou a ter severos distúrbios gastrointestinais. O objetivo do tratamento é principalmente reduzir esse comportamento obsessivo com relação à dieta, ou seja, fazer com que o paciente evite ficar pensando a maior parte do seu dia sobre a alimentação, tá? E que reduza esse sofrimento se por um acaso ele precisar sair da sua dieta saudável, tá? Além de evitar quadros de desnutrição e deficiências nutricionais. Aos 11 anos, Vitória teve os primeiros sintomas de transtorno alimentar. Anos depois, ela passou da anorexia para a ortorexia. Foi com a ajuda de profissionais de saúde e da mãe que a jovem se curou. Mesmo com todo esse processo de ajuda de profissionais, ela ainda estava se sabotando. Foi quando eu cheguei nela e disse: ou você realmente se ajuda ou a gente vai te internar, porque eu não vou te perder e não vou deixar tu morrer. Não é fácil a gente contar o que a gente está sentindo, porque muitas vezes nem a gente sabe o que a gente está sentindo. Porém, eles estão ali exatamente para nos ajudar, como minha mãe disse. Nós somos os filhos, nós somos as pessoas que os nossos pais mais amam. Então, é isso. É isso. Te amo. Ainda falando sobre alimentação, o que você come para reduzir a ansiedade? Já parou para pensar que esse hábito pode estar prejudicando a sua saúde? Confira na reportagem. Quando você está ansiosa, o que você come? Chocolate. Na verdade, eu gosto de tomar um café. Doce. Por mais que eu faça muito doce, né? Mas sempre dá aquela ansiedade. Eu falo que o doce ainda é uma coisa que vicia a gente, né? Chocolate, principalmente. Se você for comer tudo que você vê na frente, fica complicado. O Brasil é o país com o maior número de ansiosos no mundo. E se você faz parte desse grupo, com certeza já procurou alívio na alimentação, naquele docinho ou até mesmo nos alimentos mais gordurosos. O que você pode não saber é que essa vontade tem explicação. Nosso corpo, ele procura sempre o equilíbrio, procura sempre a homeostase. E existe uma estrutura do nosso cérebro chamada hipotálamo, que mede esse equilíbrio o tempo todo. Então, o equilíbrio químico, por exemplo, né? E quando nós estamos num estado de estresse, num estado de ansiedade, nós passamos a ter um gasto energético muito mais elevado, como se nós estivéssemos fazendo uma atividade física. E logo depois da atividade física, como acontece na ansiedade, você também vai sentir fome, vontade de repor isso. E o hipotálamo, quando ele percebe que esse gasto energético aumentou muito, ele vai buscar nas fontes primárias, nas fontes mais rápidas, a energia para poder repor isto. E as fontes mais rápidas são o carboidrato e a gordura. Só que esses alimentos não resolvem o problema e, o pior, ainda prejudicam a saúde. Alimentos normalmente muito ricos em refinados, então farinha branca, alimentos processados como, por exemplo, hambúrgueres, às vezes com uma quantidade um pouco maior de gordura, um pouco maior de bacon. Então esses alimentos aí que a gente acaba buscando com maior praticidade, maior facilidade, eles acabam sendo totalmente maléficos. Alimentos com pouca fibra. Quando a pessoa desenvolve o transtorno da ansiedade generalizada, que é uma ansiedade excessiva aliada à preocupação exagerada,
ignorada, as consequências podem ser ainda mais graves. Acaba que no TAG, né, do transtorno de ansiedade generalizado, você tem um nível de sinalização no cérebro de que algo está errado e que eu preciso resolver isso numa intensidade tão grande que a pessoa perde a capacidade de controlar os seus próprios atos. Mas então o que devemos fazer quando bate aquela ansiedade? Alguns alimentos mais saudáveis podem ajudar e até um chocolatinho é permitido. O chocolate acima de 60% de cacau, ele já acaba tendo muita quantidade de triptofano e me auxilia na questão da ansiedade. Então acaba controlando de uma maneira não prejudicial, claro, com quantidades reguladas, o que é bem importante ressaltar, saber a quantidade também, não adianta eu também comer em excesso, tudo que é em excesso é prejudicial, então acaba me auxiliando nesse sentido também. Carboidrato a gente já sabe que é uma coisa que traz energia, então substitua tudo que tem à sua volta de carboidrato simples por um carboidrato complexo. E como é que eu sei o que é simples e o que é complexo? Aquilo que vem da natureza do jeito que vem é complexo. Aquilo que o homem põe a mão, ele se tornou simples. Tem um dizer que eu gosto muito para os meus pacientes de ansiedade, que é assim: descasque mais e desembale menos. História resgatada. Uma estela maia do sítio Piedras Negras foi entregue esta semana à Guatemala. A cerimônia aconteceu na sede da Unesco, em Paris. A Guatemala recupera uma estela maia que estava prestes a ser leiloada há 2 anos. A peça arqueológica, chamada de Estela número 9, desapareceu da Guatemala na década de 60. O objeto foi comprado em 1963 em Paris por Manichack e Jean Orrance, um casal de colecionadores. Em setembro de 2019, após a morte do marido, Manichack Orrance leiloou sua coleção. No caso da Guatemala, fotografias da estela tiradas em sua descoberta em 1899 foram preservadas. Então a peça foi retirada do leilão. Por meio da mediação da França e da Unesco, Manichack Orrance optou por devolver voluntariamente a obra para a Guatemala. A estela maia, em calcário e com cerca de 50 centímetros de altura por 5 de largura, é a parte superior do penteado do governante IV de Piedras Negras. Ele chegou ao poder no ano 780 da Era Cristã. Pauta Aberta está terminando. Até a próxima!